Sejam todos muito bem-vindos ao Clips, eu sou o Marcelo Zaniolo e hoje estou aqui com a mais fofa jogadora de videogame do mundo, Ana. Olá, eu, como outrora já fui apresentada em um outro podcast seu, especialista em entretenimento. Estou aqui para falar de entretenimento de modo geral. De diversão. Na verdade, eu estou aumentando meu like, né? Em outro momento eram reality shows e séries, e agora é games. Ela tá falando isso no episódio, links aqui embaixo na postagem. Episódios bem interessantes sobre reality shows e sobre séries, agora videogame, né? Videogame. Ana, obrigado por topar gravar, tá? É uma pauta bem diferente, eu nem imaginei que daria um episódio aqui, nem imaginei que daria pauta pra gente aqui no Clips, mas a gente zerou o jogo, foi quando? Foi fim de semana agora, né? Foi, a gente começou a jogar na... Terça? Na semana passada, início, na terça, daí na sexta e sábado a gente fechou, de verdade. Em 3 dias de quarentena a gente fechou, e daí eu fiquei pensando sobre o jogo, e aí eu pensei, cara, vamos conversar sobre? Tu topou, então muito obrigado, bem-vinda, né? O tema de hoje a gente não falou ainda, mas é o jogo Unravel 2, é um jogo Unravel 2, né, 2 em inglês. É um jogo para PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch também. É produzido pela Electronic Arts. Um joguinho aí bem bacana. Cara, eu acho que a pauta vai além do jogo, mas vai ser bem divertido. Tudo isso logo depois da vinheta. O Clips é conteúdo. Tudo que leio, escrevo, ouço ou vejo que acredito valer a pena discutir com amigos e apresentar a você. Para entrar em contato, fazer comentários ou enviar sugestões, acesse marcelozaniolo.com.br ou escreva para zaniolo.marcelo@gmail.com. Se quiser também, me siga nas redes sociais para novidades e atualizações. É só procurar no Twitter, Facebook ou Instagram por conteúdo Clips. Ou, claro, pelos meus perfis pessoais, por Celo_Zaniolo. Muito obrigado por ter vindo até aqui e ter dado o seu play. Desejo a você um ótimo episódio. Bom, estamos falando então de Unravel 2, né, um jogo que não é tão novo, é um jogo de 2018, de 2019, se eu não me engano. Tem alguma aba aberta aí que diz o ano? Eu sei que tu é louca das abas. Não, perdeu, eu não tive tempo pra abrir todas as abas. Eu sei que o 1 foi em 2016, isso, e a continuação dele foi anunciada durante a EA Play de 2018. Então tá bom, joguinho de 2018 a 2019, né? Então, fazendo uma contextualização, o que aconteceu? Estamos em pandemia, né? Fazia muito tempo que eu queria comprar um videogame e acabei compramos agora um Nintendo Switch. E aí veio o Nintendo Switch, veio sem jogos e a gente tava passando pelo catálogo da Nintendo e tinha um joguinho super barato. Quanto que tava? R$40, né, Ana? Era período de Black Friday, né? Então tava algumas promoções e ele tava de 120 por R$40 e pareceu uma boa ideia comprar. Um aviso, esse episódio vai ser publicado em 2021, então se você tá ouvindo isso, foi gravado bem antes, tá? Não tem mais a promoção, só lamento, gente. Mesmo assim, não é uma pauta quente também, então vale a pena falar. E a gente acabou comprando esse jogo pelo preço e porque, cara, eu já tinha visto pessoas falando muito bem. Não lembro quem, não lembro aonde, mas eu sabia que era um joguinho bacana. E eu não sei se pra você, mas pra mim também pesou bastante o fato de ser um jogo que todo mundo dizia que jogava bem em 2 pessoas. Exato. Então parecia ser bacana pra gente conhecer um pouco mais do console ali, né, e ficar brincando junto. Tu via assim, cara, eu fiquei bem deciso. Se não fosse o preço, talvez eu não comprasse, né? Ou não pedisse pra gente falar sobre esse jogo, assim, né? Mas aí o jogo era baratinho, os vídeos no YouTube não eram nada, assim, absurdos, mas parecia divertido, né? E essa parte o cooperativo do jogo era muito interessante. A gente tava atrás disso também, né? Pandemia, passando tempo fim de semana em casa, sem ter muita opção de lazer, assim. A gente acabou comprando e, cara, foi uma grata surpresa. Então eu pergunto pra ti, antes de falar sobre o que tu entende do jogo, a parte mais filosófica desse papo, se é que a gente vai chegar lá, o que tu achou do jogo, né? E se tu jogou já o 1 ou nunca jogou o 1? Eu sei a resposta, mas enfim.
Eu gostei bastante do jogo. Na verdade, eu sempre comento que eu gosto de jogo bobo. E não de uma forma, sei lá, desfazendo do jogo. Mas é que eu gosto de jogo bonito. Eu não gosto de jogo, super realista e difícil pra caramba, e você se perde. Não, eu gosto de jogo simples. Gosto de jogo colorido, bonito. Quanto mais cor, melhor, né? Exato, quanto mais cores, melhor. De preferência, se estiver indo da esquerda pra direita, melhor. Sem labirintos e coisas assim, porque eu fico muito confusa. Então, o 2D? Exatamente, 2D, 3D é uma coisa que me deixa muito nervosa. E por isso, logo que eu vi, eu já achei muito bacana. Só que eu não tinha muita expectativa, porque eu não tinha lido a respeito. E eu não joguei o 1, que depois de ter jogado o 2, eu tenho muita vontade de voltar pro 1 pra ver como que é. Até porque depois lendo, eles disseram que a história que passa por trás é ainda mais impactante. Então eu fiquei bem, bem contente, na expectativa de talvez jogar o 1. Mas eu gostei muito do jogo. O jogo me surpreendeu, porque principalmente por esse lado, assim, cooperativo. E por ser bonitinho, assim, por ser uma coisa gostosa. Fofo, né? Exato. Mas não é um fofo só pelo fofo, assim. Ao longo, a gente foi vendo que tem uma história por trás, né? E essa parte foi bem bacana, assim. No final foi bem gratificante de terminar, não foi só... Eu também não joguei o 1, né? Primeira vez que eu tenho contato com esses jogos. Tenho vontade de jogar um também. Eu acho que ele não tem pra Nintendo, então talvez a gente tenha que ir atrás pra Steam, alguma coisa assim pra PC. Tem, né? pra Steam, eu já vi. Então vamos comprar, acabando esse cast, essa gravação. Mas até onde eu sei, o 1 era um jogo de um controle mesmo, né? A ideia de... que só tinha um Yarny, né? Que são aqueles bonequinhos de lã. Então, e aí a ideia do 2 era realmente brincar com essa parada de cooperativo. Até o 2, além de ser uma continuação do 1, né? Então o jogo 2, mas o 2 remete a 2 personagens, também 2 players, né? E a gente não falou do jogo, explicando como é que era. É muito simples o jogo, é muito simples mesmo, assim. Talvez você tenha que editar essa parte, colocar a gente apresentando o jogo antes. Não tem problema. A bagunça faz parte da casa. A ideia é bem simples no jogo 2D, né? Então, geralmente, isso eu achei muito interessante, tu vai da esquerda pra direita. É óbvio, em alguns momentos da fase tu vai da direita pra esquerda e tal, mas a última fase do jogo, a 7ª fase, que são 7 fases, né? Ela é a única que vai da direita pra esquerda, e isso causa um certo desconforto na jogabilidade, né? Dificulta a Ana. Muito, eu fico muito confusa quando os sentidos mudam. Não, dificultou também, tô brincando. Mas é um jogo bem simples que tem 2 noveirinhos de lã. Estão interligados, né? Isso, eles estão presos. Então, por exemplo, tem um personagem vermelho e um azul que é o do jogo, né? O que vem com o default, né? A versão padrão. Eles estão ligadinhos, né? A ponta da lã azul está junta com a ponta da lã vermelha. Então tem um limite que a tela consegue abrir. Então, se um for pra esquerda e um pra direita, a imagem fica num certo limite. Spoiler, o Marcelo ia muito pra direita e me deixava sozinho no lado esquerdo e eu não conseguia me ver mais. modo pressa. Essa parte do cooperativo a gente precisou de um tempo pra se ajustar, mas enfim. Parte pressa, né? Mas acontece. E aí, qual é a graça do jogo? A graça do jogo é que tem vários puzzles, vários obstáculos, vários desafios que tu só consegue passar em dupla, né? Então, existe uma forma de jogar. Eu não sabia disso, eu pesquisei pra essa pauta, porque aqui a gente pesquisa no Clips, e eu pesquisei que existe uma forma de jogar sozinho, e jogando sozinho tu controla 2 personagens, então... Tu controla os 2, né? Eu pesquisei também disso. Mas deve ser super complicado, assim, né? Eu não sei. Cara, deve ser sem graça, vamos lá. Deve ser bem sem graça tu controlar. Assim, eu acho que pra tua cabeça, pra pra solucionar o puzzle, talvez seja mais interessante tu se desafiar sozinho, né? Sim. Sem aquela coisa do brainstorm do que fazer agora, que foi bem engraçado, inclusive, a gente fez vários brainstorms de, meu Deus, né? Tentativa e erro absurdo, assim. É porque tinham tinham 2 tipos de puzzle, né? Que um deles era realmente, e agora? Como é que a gente vai resolver isso aqui? Então, tinha alguns que, por exemplo, era como se fosse um labirintinho, assim, na vertical, e uma pessoa tinha que ficar lá em cima e segurando a outra pelo novelo e mexendo nela, assim, pra que ela se libertasse. Então, esse era o tipo de puzzle que tu ficava um tempo tentando entender como que tu fazia aquilo sem morrer, mas tinha também aquele que tu, de fato, precisava dos 2 pra resolver. Era uma coisa clara, você sabia o que você tinha que fazer, mas precisava de 2 pessoas, assim. Então, era bem gostoso, assim, né? Pouco a pouco ir desenvolvendo o jogo. A ideia do jogo é justamente essa, né? E é muito curioso como teve horas ao longo do jogo, e ficou bem claro pra mim que eu era melhor em alguns tipos de coisa e a Ana em outras. Então a gente meio que separava... Quais? Me conta. Eu não quero falar sobre isso aqui.
O cipó, por exemplo. Porque assim, o Lani consegue se pendurar em algumas coisas, né, que nós chamamos de Tarzan, né? Gente, é horrível. Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo jogaram aquele jogo do Rei Leão, que você também ficava se pendurando nas coisas da árvore e jogando de um lado pro outro, mas... Cipós. É, isso aí. Só que eu fui uma criança que eu cresci sem videogame, então eu aprendi a jogar no teclado. Eu jogava no computador e eu era muito boa, né? Eu conseguia me jogar lá no cipó de um lado pro outro, sendo o Rei Leão, era ótimo, era super tranquilo. Mas eu tive muitas dificuldades de entender isso durante o jogo. E tinha momentos, assim, das fases que você basicamente tinha que ficar se pendurando de cipó em cipó, indo de um lado pro outro, e eu morria várias vezes, ou atrasava o Marcelo e era horrível. Não, mas tudo bem, faz parte. E também tinha coisa, por exemplo, que eu conseguia ver a solução do puzzle muito rápido, e tinha situação que eu não fazia ideia. Aliás, um dos puzzles mais legais, que não vamos dar spoiler aqui, né? Mas um dos puzzles mais legais, eu olhei pra aquilo e pensei, pronto, não tem como fazer. E tu, como não? Faz assim. E eu, caraca, tu lembra disso, né? Eu cheguei a bater palma, assim. Sim. E o cara, que rápido, como é que tu viu isso? É uma questão de quebrar o cenário em outras possibilidades, assim, né? Então isso é muito legal, e eu acho que é a graça do jogo, é realmente a cooperação. E uma coisa que eu não sabia, mas pesquisando a gente acaba descobrindo, que esse jogo não dá pra jogar online, né? Eu não tinha percebido porque a minha ideia não era jogar online, era jogar contigo, né? Então nem tentei jogar online. Então realmente é uma questão de jogar de dois lado a lado. Então é ter risada, é um debochar do outro, é aquela questão mais de competição, de repente, enfim, de implicar um com o outro, de rir um com o outro, né? Sim. Porque tem várias horas que a gente morria e a gente olhava pro outro e começava a rir, assim, né? Teve algumas fases, assim, que você ficava, sei lá, você morria 15 vezes até, se pendura em mim, e daí quem fazia melhor ia lá e levava os dois, assim. Exato. Teve um desses casos que era que o Marcelo teve que me carregar, daí teve um outro que ele também não tava conseguindo sair, ele falou, me carregue, vamos, e assim a gente foi se ajudando. Isso é muito engraçado, né? Então a gente conseguiu, de algum modo, se divertir bastante, foi o grande ganho do jogo, eu acho, assim. Tem uma história bacana, já vamos falar sobre isso também. Não é um jogo muito longo, né? São 7 fases longas, de 30, 40 minutos, se você não é tão bom quanto eu e Marcelo não somos. mas assim, num fim de semana jogando, você mata, assim, né? Você fecha o game. Ele tem depois alguns desafios de tempo, que a gente não fez por motivos óbvios, tem desafios de habilidade também, né? Sim. A gente tentou fazer alguns e são bem difíceis, a gente até parou nos lá que não conseguiu. São 20, né? Depois, no total, você consegue desbloquear 20 challenges, assim, desafios. É mais habilidade, né? E esses são mais difíceis, assim, realmente. A gente, eu acho que chegou no 6º, né? Agora a gente tá meio parado. A gente vai jogar mais, né? A gente acabou de zerar o jogo, então, enfim, isso foi bem recente. Vamos brincar mais com o jogo, vamos se divertir mais, porque ele é muito divertido, assim. E eu acho que é um jogo que tem uma curva de aprendizado bem legal, só que ele permite o replay do jogo. Então, sei lá, por exemplo, eu sou um cara que sempre gostou de zerar jogos 100%, assim, né? Eu me vejo jogando mais vezes, sabe? De repente refazendo uma fase, de repente uma outra. Sim. A fase da galinha, do pombo, sei lá que bicho era aquele. Eu acho bem divertido. É, muito bacana. E tem uma história por trás, né? Assim, vamos lá. Antes de falar da história, assim, o que tu achou do gráfico e da trilha sonora? Que eu acho que isso dá um clima bem legal na história também. Eu achei a trilha sonora muito, muito boa mesmo. Eu também li que a primeira talvez seja ainda melhor, assim, tão boa quanto. A trilha sonora? Disseram que a trilha sonora... Nossa, ela é muito gostosa. Ela é muito gostosa e o primeiro também parece que é bem boa mesmo. E o gráfico eu achei sensacional, assim, porque tem o novelinho de lã, que é uma coisa claramente, assim, caricata, assim, né? Que é uma coisinha fofinha. Só que pelo fundo passam... É como se você estivesse numa cidade, né? Você sai de uma casa e daí você vai pra rua, daí aparecem as calçadas, as árvores, os carros. E nisso você vai explorando aquela cidade, né? Então, ele é muito bonito. O tempo todo ele é bonito, assim. Tinha horas que eu me distraía, assim. Eu parava de jogar, assim, parava de ver tanto o primeiro plano e eu começava a olhar os arredores. Porque o novelinho é pequenininho, né? Então, a gente subindo as escadas e vendo as flores, as árvores, os carros, as pessoas. E era bem... Eu achei todo muito bonitinho, assim. O jogo, de modo geral, eu achei uma graça. Tem as ruas, tem o parque, tem o barco, tem a fábrica, o celeiro. E esse gráfico é mais real, parece, né? Do que o novelinho. Sim, o novelo, ele é bem simples, né? Uhum. O novelinho é bem simples. O legal do novelo é que, cara, é fofinho, né? É bonitinho, como a gente falou, e tu consegue personalizar ele também. Então tu consegue colocar a cor diferente lá. Gente, o Marcelo trocava cor do bicho a cada fase. Era nervoso. Às vezes, durante a fase, eu mexia na cor. Eu pensei, tá dando azar, tá dando muito azar. Exato. E às vezes ele era ótimo pra escolher a cor que fazia ele não aparecer.
Então, por exemplo, era uma fase no meio do mato. Ele escolhia o boneco verde. Óbvio. Daí no final a gente não conseguia, a gente mal conseguia se ver. A ideia é camuflar, né? Daí tinha uma fase que tinha fogo, daí botava laranja. Nossa, olha, não era fácil. E aí o gráfico, a parte de trás mesmo, a história do jogo, o cenário é lindo, é muito bonito. Vendo imagens no Google, né, na internet, por que eu fiz jabá do Google? Enfim, que coisa. Eu vejo que o gráfico de outros videogames talvez seja um pouco melhor do computador do que o do Nintendo, né? Eu vi também que teve um problema de migração do jogo para o Nintendo por questão de gráfico, de adaptação de processador e tudo mais. Não sabia. Mas eu achei lindo, mesmo assim eu achei lindo. Então, se você for jogar em outra plataforma, cara, o gráfico vai ser mais legal ainda. E a música é impecável, assim. Me lembrou muito aquelas notas mais melancólicas de Donkey Kong, daqueles joguinhos mais clássicos da Nintendo, né? E é muito impressionante como a música me carregou em vários momentos mais melancólicos do jogo, né? Pra aqueles, como eu falei, a música mais triste, assim. E tinha momentos de ação, cara, que eu comecei a correr pela tela e eu não sabia por quê. E daí eu olhei pra Ana, Ana, cara, por que tu tá correndo? Não sei, a música tá agitada. E eu ia. Então... Nossa, isso pior que influenciava muito o Marcelo, porque tinha algumas partes que você, sei lá, tinha que fugir de alguém, ou então tava no meio da água. Só que você tinha um momento pra parar, né? Quando o bicho não alcançava você podia parar. E só que nesses momentos a música era muito mais agitada, assim, mais tensa, te deixava um pouco nervosa, assim. E o Marcelo, quando eu vi ele, eu não conseguia mais ver o meu boneco, nossos lãs estavam assim, porque tem uma hora que a lã chega no limite. E eu não conseguia mexer o meu boneco porque ele tava muito longe já do Marcelo, o Marcelo não conseguia seguir mais. E eu falei, por que você tá correndo desse jeito? Ele, não sei, essa música tá me deixando nervoso. Não falava com essa voz de deboche, assim, de... Não, mas foi tipo, eu ficava, meu Deus, por que isso, gente? Cara, não, foi bem isso mesmo, assim. Então mexeu bastante comigo o jogo. E aí, cara, assim, agora entrando de fato na história do jogo, né? A primeira coisa que eu quero falar sobre isso, é um jogo em que a história é literalmente de segundo plano. Sim. Né? Eu descobri de fato qual é a história do jogo. Eu vou ter que jogar de novo pra ver se eu consigo de repente entender alguma coisa que eu perdi ali, mas tô pesquisando pra esse cast. De fato, qual é a história que ela narra, né? Porque tu vai vendo dois meninos, né? Ao longo de vários momentos na vida deles, assim. Em momentos geralmente tensos, de fuga, de incêndio, né? De algumas... Tentando fechar a porta e não deixando alguém entrar, né? Eram umas coisas assim... Isso, uma coisa meio tipo, de agressão, de briga, né? Uma coisa meio um clima pesado, assim, de fato, né? Que junto com a trilha sonora traz aquela carga emocional que a gente tava falando. Mas mesmo assim, porque o jogo é divertido, então tu tá jogando pelo novelinho de lã, tá jogando com a pessoa do teu lado, né? Se fosse uma história mais densa, sei lá, tipo um RPG, não sei, um jogo de ação, de fase, de objetivo, assim, sabe? Tipo, eu não sei se eu teria embarcado tanto na jogabilidade, que é muito boa, né? É bem precisa e tal. A jogabilidade é excelente. Então começa por aí. A história, ela existe, ela é muito legal, mas ela pra mim é secundária. É um segundo plano, né? Tanto que essas histórias, eles não influenciam no nosso jogo, né? No máximo, em alguns momentos, a gente ajuda esses dois jovens que decidiram fugir de casa, né? Mas não é algo que, de fato, influencia. Só é mais um ponto pra gente analisar e se encantar pelo jogo, né? Sim, mas o final dele assim, sem querer falar Cara, vamos falar de spoiler? Beleza, vamos falar do final do jogo, porque eu acho que a graça do jogo tem tudo a ver com a dinâmica do jogo. Vai lá. Né? Que tu não consegue fazer nada sozinho, né? Basicamente é isso, né? É que depois que você termina a 7ª fase, aparece os créditos, assim, né? O pessoal enfim, um textinho agradecendo você por ter jogado e falando que justamente sozinho tu não chega a lugar nenhum, né? Você realmente precisa de uma cooperação pra chegar a algum lugar. E daí depois de você fazer todo esse jogo, você passa dias, assim, com a pessoa do seu lado ali, tá, não, calma aí, faz aqui, deixa que eu te ajudo, não, deixa que eu te seguro aqui enquanto tu se balança pra chegar em tal lugar. E você fica, caramba, é verdade, realmente, né? Sozinho a gente não passaria nem da primeira fase. E a vida é assim, né? Eu já vou filosofar em cima. E a vida é assim. Eu tive um problema com o início do jogo. Problema não, uma dificuldade, porque eu imaginava que os novelos de lã, eles teriam uma função na história. E não só acompanhar a história. Eu achei que de repente, no final, eles fossem interagir com os personagens. Não sei, alguma coisa ia as linhas narrativas do cenário que acontece, da história dos personagens que fugiram de casa, daquelas crianças que aparecem de vulto atrás da cena, fosse juntar com o meu personagem jogável, sabe? Sim. Gente, o Marcelo é maníaco por roteiros. Ele precisa ver um plot twist a cada coisa. Pode ser uma comédia romântica, ele vai achar que vai virar um filme de ficção científica. Não. Que, enfim, todo mundo no final vai colonizar Marte. São umas coisas muito loucas. Ele não consegue apreciar a simplicidade. Ele sempre gosta. Não é isso. Tanto que falasse tudo, a simplicidade do jogo que me ganha no final, assim. Sim. Mas no início, até eu entender que seria assim, eu esperei que, de repente, sei lá, eu falei contigo no
início do jogo. Eu pensei que aquelas crianças que, na verdade, viraram os novelinhos de lã, sabe? Ah, verdade. Viu? Vocês estão me entendendo o que eu tô tentando explicar? E não, a gente tá só como novela de lã, tá acompanhando a história, né? E aí, cara, quando acontece o final do jogo, assim, o Clips não é um podcast de spoilers, tá? Então a gente tá falando do final do jogo aqui porque não no final do jogo acontece tal e tal coisa. Não, é o crédito mesmo, a mensagem que vem ao final do jogo. E eu acho que ela é muito bonitinha. Eu vou tentar traduzir livremente aqui 2 linhas nesse texto pra vocês entenderem. O amor cria ligações entre nós, mas não para nos segurar. Elas têm a intenção ou o sentido de nos salvar de quedas, de nos ajudar a subir ainda mais alto. Então, mais ou menos isso, né? O jogo inteiro é isso, né? Evitar quedas, subir mais alto, de passar por obstáculos, desafios. Isso é muito bonitinho. E aquela coisa, tá, isso é um precipício, não, calma aí, deixa que eu tô aqui, eu te seguro, você vai lá, depois você me segura e isso vai indo, né? E nada mais é do que uma interpretação lúdica do que é a vida, né? O que são as relações. Então é meio que o novelo de lã faz a parte prática dessa frase, desses créditos, enquanto o cenário de trás faz a parte mais metafórica, mais lúdica, né? E aí, assim, eu comecei, de novo, eu só entendi de fato que eram 2 jovens que fugiam de casa, de famílias religiosas, pesquisando na internet, né? Pra mim isso não ficou de fato claro e não faz, e se tivesse ficado claro, talvez não tivesse gostado tanto. Eu vi vários flashes de um ajudando o outro, de eles fugindo, passando por dificuldade, construindo algo junto, né? E isso me remeteu, por exemplo, cara, infância, adolescência, todos nós temos memórias, né? Segura aí, aperta uns cintos que vai a parte filosófica. e aí, por exemplo, cara, beleza, tem amigos meus de infância que eu carrego até hoje, tem outros que não, mas, cara, eu não teria passado pela infância como eu passei sem eles, né? Em partes boas, partes ruins, né? Mas isso faz o que a gente é hoje. Então, vários momentos da minha vida, eu tive pessoas, familiares, desconhecidos às vezes, me ajudando a superar alguns objetivos, né? Então isso mexeu muito comigo, assim. E aí, a segunda parte filosófica, que a Ana me conhece, eu tenho uns bug mental, assim, que às vezes eu olho pra um lugar destruído, um lugar fechado, um lugar abandonado, e eu fico pensando, cara, pessoas já moraram lá, já trabalharam lá, aquilo já foi o sonho de alguém. E aí, na minha cabeça, eu praticamente visualizo os vultos trabalhando, vivendo ali, sabe? E isso foi realmente o que aconteceu no jogo. Então foi muito louco pra mim, assim, esse aspecto de ver como a minha cabeça funciona numa tela de videogame. O Marcelo é aquele cara, assim, a gente tá passeando por um parque, de repente tem uma construção ali, já meio abandonada, ele para, ele olha, ele tira uma foto, ele pensa em formas de descrever, ele me pergunta o que eu acho que aquilo ali já foi. E realmente, o jogo ali passa, tem o farol, tem um momento que você tá, tipo, no meio do fogo e é um lugar meio abandonado, e daí aparecem os vultos ali, tentando fugir, coisas e tal, tentando sair do fogo. E realmente, né, pra cabeça do Marcelo, que é essa mente sensível e reflexiva, eu imagino que tenha sido ainda mais forte, assim, né, o impacto. E o curioso, contando os bastidores, foi que logo que a gente terminou, a gente não falou nada sobre isso, né? Foi no dia seguinte que ele olhou pra mim e falou: nossa, aquele jogo mexeu muito comigo. E daí a gente começou a conversar um pouco mais sobre a mensagem final e como foi todo o processo, né? Todos os dias, os 2 dias ali, 3 dias que a gente jogou. E foi quando a gente decidiu fazer essa gravação. E é por isso que a gente tá gravando, porque, cara, era um jogo assim que, de novo, a jogabilidade dele é muito legal, a ideia era se divertir em 2 pessoas, nós nos divertimos. É um jogo baratinho, um jogo que eu não acho muito pretencioso, assim, nossa, a gente quer reinventar a roda aqui, ou quer um plot twist no final absurdo, mas, cara, ele fez uma reflexão que eu não imaginava que fosse vir desse jogo, entendeu? E a gente não tinha muita expectativa, porque é claro que o videogame foi comprado agora há pouco tempo, né? E claro que a ideia é eventualmente comprar Pokémon, que eu sei que o Marcelo vai ficar dias e dias jogando até as 6 da manhã. 8. Comprar Mario, que eu vou ficar lá brincando enlouquecidamente. Mas era o primeiro jogo, a gente não queria nem comprar o mais caro, queria aproveitar ali o preço que tava bom e poder jogar em 2 pessoas e não, tipo, uma fase tu, uma fase eu. E foi uma surpresa bem grata, né? Foi uma coisa bem... Caramba, a gente não tava esperando isso, foi muito legal. Então joguem. É um jogo muito sensível, gente. É um jogo muito sensível, eu gostei muito, assim. É divertido e sensível. E eu acho que jogar com a Ana foi tão legal quanto, assim, porque era bonitinho essa parceria, sabe? De repente, se fosse com o meu irmão, seria diferente. Seria bacana também, mas seria algo mais competitivo, de eu sou melhor que você, eu sou mais rápido, sei lá o que, sabe? Caramba, vocês não entendem o modo cooperativo do jogo, né? Não, tô falando aqui por alto, eu não sei. Meu irmão também é uma pessoa que me deu super bem, então não seria tão assim. Se eu fosse mais criança, talvez, né? Mas você sabe que foi a primeira vez que eu joguei, porque eu não sou muito, assim, muito boa em jogos cooperativos. Tem uma história que uma das minhas melhores amigas adora contar, que eu tava jogando Kirby com ela, e ela era muito ruim. E a gente tava
jogando em 2 players. E ela tava me atrasando muito, e ela era péssima. Daí teve uma hora que eu engoli ela, fui pra beira do precipício e joguei ela embora. Ela ia morrer, eu ia poder jogar em paz sozinha. E... ela ficou brava, óbvio. ela ficou bem brava, mas o pior foi que o karma é o karma. E ela era o player 1, então o jogo acabou. Eu era o player 2, não deu pra jogar sozinha. Foi péssimo. Mas enfim, eu não sou uma pessoa que joga muito. Eu sou competitiva, eu gosto do jogo competitivo. Mas eu acho que aquele ali foi um dos primeiros que eu consegui realmente entrar nesse modo colaborativo. Tipo, não, calma aí, vem aqui, a gente resolve aqui. Não, nisso aqui eu não sou boa, deixa eu me pendurar em você e você vai. Não, calma aí, isso aqui eu faço pela gente. Então foi bem bacana. Não teve realmente competitividade. Exceto quando o Marcelo gostava de dizer que era muito melhor no Cipó do que eu. Então, a parte engraçada disso é que quando a gente desvendava um puzzle muito rápido, a gente, caraca, a gente é bom, hein? Aí dava um segundo. Marcelo, esse jogo é pra uma criança de 10 anos. Eu acho que não deve ser. Porque eu me achei bem inteligente em alguns momentos. Eu fui muito inteligente. Deixa eu acreditar que eu sou inteligente, né? Exatamente. Cara, mas joga. É um jogo bem sensível, assim, e me causou esse tipo de metáfora de que realmente a gente não chega em lugar nenhum sozinho, assim, né? De fato, no jogo, isso é verdade. Na vida também. A arte imitando a vida. Sim. Ana, eu vou abrir um espaço pra finalizações, então conclusões e últimos comentários e, enfim, outros sinônimos da mesma palavra que eu tô querendo alongar. Desfecho? Ficou bonito, hein? Ficou ótimo. Eu vou introduzir o desfecho, então, com uma frase que eu li pesquisando pro jogo. Eu não sei se foi de produtor, se foi de review que eu li, alguma coisa assim, buscando entender a história, né? Que fala que a lã do personagem, né? Simboliza o amor e as ligações entre as pessoas. Oh, bonitinho, que bonito, né? Aquela coisa quentinha de inverno, assim, né? Eu achei bem bonitinho e... aconchegante, né? Mesmo inconscientemente funciona. Então, assim, Ana, eu deixo contigo um espacinho aí pra últimas considerações, o que tu pode falar, o que não... Fica à vontade, tá? Não, então, no fim das contas é isso. É um jogo que a gente não tinha muita expectativa, né? Mas que no fim das contas se mostrou uma boa surpresa, uma boa diversão. E bacana, assim, de gerar reflexão, de gerar entretenimento e ao mesmo tempo é bonito, tem uma boa trilha sonora, tem uma boa jogabilidade, faz você interagir não só com a tela, mas também com a pessoa que tá do seu lado. É muito bacana. E com certeza agora a gente vai comprar pelo Steam 1 pra ver como é que é o 1. E quem sabe vire uma continuação do 2. Do Clips. Exato. Porque assim, a gente subverte a ordem das coisas. Cara, eu acho que é um jogo assim que... Cara, o Clips, a ideia é falar sobre isso, né? Qualquer coisa que a gente acha bacana, que eu acho bacana e tal. E eu acho que é um jogo que ele propõe algo bem legal, assim. E funciona. A metalinguagem dele funciona, assim. Então, joguem que não jogou ainda, né? Ou que não jogou também, levem essa mensagem de que vocês precisam de pessoas para chegar, né? Aonde querem chegar, que a felicidade não é completa sozinhos. É um menino muito poético. Eu anoto as frases, mentira. Tá tudo roteirizado, tô eu aqui improvisando e o Marcelo tá totalmente roteirizado. Exatamente. Bom, pessoal, lembrando que você pode deixar um comentário aqui embaixo na postagem, né? Dizendo o que achou do programa, o que achou do episódio. Pode enviar também sugestões de pauta, por que não? E principalmente dizer pra gente, caso você tenha jogado, o que você achou do Unravel do One, né, do Unravel, entre aspas, 1, que não tem esse nome, mas enfim, Unravel. Ou só Unravel. Ou do Unravel 2, né, a gente quer saber o que vocês acharam, se concordam com a gente, ou se que a gente tá viajando na manteiga. Pode ser. Eu não acho. É uma possibilidade. Acho que não também, mas é uma possibilidade. E vocês podem também, se quiserem, mandar e-mail pra mim, pra zaniolo.marcelo@gmail.com, ou me seguir no Instagram e no Twitter pelo @celo_zaniolo. Ana, quer deixar alguma arroba tua aí, cara? Não, muito obrigada. Não tenho esses projetos Normal. Interessantes. Pessoinha maravilhosa. muito obrigado pela tua presença aqui hoje, tá? De nada. Tchau. Então por hoje é só. Com isso a gente se despede. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui e até o próximo episódio. Tchau. Foi. Plano de fundo, assim, né? Só o momento que os cachorros resolveram... Tem uma cachorra latindo. Tranquilo. Mia. E a Mia miou junto aqui. Deu pra ver? A Mia também? Olha só. Vai, vamos embora. Sai daqui, Mia. Pronto. Sai daqui. Vai embora. Chata. Agora elas vão latir lá na sala. Acho que não vai dar pra ouvir.